Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Cantaremos o hino de número 258 da nossa harpa cristã e convidamos a todos a louvar conosco. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado sou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu. Assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei com anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. A rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. A paz do Senhor, ano novo, lição nova, assunto novo. Seja bem-vindo a este canal de aprendizado. Eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais um novo trimestre. Um novo ano, como já falei, com um assunto
muito especial. Nós temos o assunto desse trimestre, a nossa lição, a supremacia das Escrituras. Nós vamos aprender muita coisa sobre a Bíblia Sagrada. Uma prévia aqui, a autoridade da Bíblia Sagrada, o que iremos falar nesta lição. Depois teremos a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras. A Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma pessoas e quantos testemunhos temos? A lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam ao coração, as profecias despertam e trazem esperança. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. As epístolas instruem e formam os cristãos. E, por último, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Que bênção! É um prazer estar com você aqui novamente. O título da lição deste próximo domingo, a autoridade da Bíblia. O nosso textuário. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119 e verso 1. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nós temos este livro como o manual, como aquele livro que nos instrui, que nos fará andar no caminho certo. Daí nós temos a leitura bíblica em classe, que é Salmo 119, do 1 ao 8, instrução aos professores, sempre colocar nossos alunos a participarem. Queridos, nós estamos já entrando na introdução de nossa lição, falando da autoridade. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem é o autor da Bíblia? O porquê de tanta autoridade? E aí, sem dúvidas, nós podemos dizer que não poderia ser outro. O autor é o próprio Deus. Não podemos confundir autor com escritor ou escritores. Isso é importante analisar. Inclusive, o professor deve sempre cuidar ao se referir a Isaías, por exemplo. Vamos colocar aqui Isaías, Abacuque, os profetas, e chamá-los de autores. Não são autores, são escritores. O autor é Deus. A Bíblia tem vários escritores, mas o autor é único, é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Deste modo, além da Bíblia, a igreja não possui nenhuma outra fonte infalível de autoridade que possa nos guiar. Apenas a Bíblia Sagrada. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus. Já estamos para o primeiro tópico com seus subtópicos ou com seus pontos, você pode assim usar. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Há uma pergunta: a quem acredita, a quem não acredita, aos que duvidam da Bíblia, nós confiamos piamente nela. A autoridade da Bíblia deriva-se de sua origem. Há um texto muito claro nas Escrituras que dá testemunho de si mesmo. Observe bem quando Pedro escreve
Na segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, nunca partiu da mente de um homem. Mas os homens que profetizaram, Pedro diz, os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro é enfático ao afirmar que a Bíblia não tem origem nos homens, mas em Deus. As Escrituras são a revelação de que Deus fez aos homens, de que Deus se revelou aos homens. Observe bem, e pela autoridade que há nas Escrituras, ela se tornou a nossa regra de fé, regra de prática para a vida do cristão, ajudando-nos no dia a dia do cristão. O segundo ponto aqui, nós temos o primeiro ponto, que é a origem da Bíblia. O segundo ponto é a revelação geral. A palavra revelação significa descobrimento. É Deus descortinando-se, é Deus deixando-se descobrir, revelando-se ao homem, considerando a finitude do homem e a infinitude de Deus, se faz necessário o próprio Deus se revelar ao homem, pelo menos em 3 áreas distintas. Primeiro, na história. O homem precisava conhecer o Deus da história. As Escrituras mostram que Deus se revelou na história por meio de sua soberania. Ele é criador, não é apenas criador, ele é mantenedor, poderoso, santo, eterno e dominador. Isso explica tudo. Sim, isso explica tudo. Nós entendemos e sabemos que tudo pertence a Deus. Ele fez conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Isso explica por que ele é soberano. Aí nós vimos que, segundo, ele se revelou também através do universo. As Escrituras mostram que Deus se revela através do universo também. Além da história que registra a presença de Deus nos acontecimentos, nós vimos Deus se revelando através do universo em cada estrela, em cada galáxia, em cada ser vivo, em criaturas. Nós vimos Deus ali. Quando lemos Isaías 40, a partir do verso 12, nós vamos ver Deus revelando-se através do universo, através da natureza. Observe as expressões tais como as águas do universo na palma da mão, mediu os céus a pau, pesou os montes e outeiros em balança. É tudo isso, é Deus se revelando através do universo, da natureza. No verso 26 de Isaías 40, ainda diz assim, levantai os olhos, levantem os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Deixa claro a onipotência e soberania deste Deus Criador. Observe bem. No ser humano, é a terceira evidência no ser humano. O pecado, primeiro na história, segundo no universo, terceiro o ser humano. Observe bem, o pecado deturpou a identidade de Deus no homem. Mas a maior revelação de Deus está no homem. Sim, ali você vê a expressão de Deus. Existe a expressão de Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E podemos ver isso pelo menos em 3 aspectos. Um ser
espiritual, um ser moral e um ser intelectual. Aí nós encontramos o nosso terceiro ponto deste tópico: revelação especial. E essa, de fato, é, sem dúvidas, além de especial, a maior revelação de Deus ao homem. Você lembra da palavra Emanuel, Deus conosco? Isto mesmo. Esta revelação se fez necessário a partir da queda do homem. Isaías profetizou dizendo: e ele será Emanuel, Deus conosco. Não basta o homem saber da existência de Deus. Ele precisa restaurar a comunhão com Deus. Através do quê? Através desta revelação especial, que é Jesus Cristo. O tópico de número 2. Nós terminamos agora o tópico de número 1, e indo para o tópico de número 2, nós vamos ver evidências. Evidências da autenticidade da Bíblia. Este tópico tem seus pontos: evidências internas e evidências externas. E é aqui que nós vamos aprender mais algumas coisas importantíssimas a respeito da palavra de Deus. Observem, evidências da autenticidade da Bíblia. Autenticidade quer dizer o quê? Aquilo que é verdadeiro. Isto dá autoridade às Escrituras, lógico. Há muitos ainda que não acreditam na autenticidade das Escrituras, na veracidade dela. Mas eu fico perguntando a esses que ainda não acreditam, aos duvidosos, o que precisa para você acreditar na história que a Bíblia conta? Um slide colorido da Torre de Babel? Fotos da despedaçada Arca de Noé? Ruínas soterradas das muralhas de Jericó? Destroços dos carros do exército de Faraó no fundo do Mar Vermelho? Quem sabe precisam entrar no túmulo vazio de Jesus e ler o que está escrito lá. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Enfim, outras provas arqueológicas. A ciência já teve que admitir que existiu tudo de fato como a Bíblia relata. É incrível isso. O apoio em favor desta autenticidade divide-se em evidência interna e evidência externa. Primeiro vamos falar de evidências internas. Dentre as evidências internas, destacam-se, primeiro, unidade e consistência. Há dúvida ainda sobre isso? Claro que não. Não há dúvidas da unidade e na consistência das Escrituras. Há aproximadamente 40 homens que viveram em um período de aproximadamente 1.600 anos, em épocas diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes, escreveram inspirados pelo Espírito Santo, sem entrarem em contradição. Esta unidade não é superficial, ela é profunda. Por quê? Porque quanto mais estudamos, quanto mais profundo é o nosso estudo nas Escrituras, mais consistência o texto se mostra. Aí nós vimos, além da unidade e consistência, na evidência interna, nós vimos a ação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é o único livro em que o autor está presente quando você lê. É Ele quem consola enquanto você lê. É Ele quem se manifesta enquanto você lê. É Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Ele está presente ali. É Ele quem testifica de Cristo. O Espírito Santo dá testemunho nas Escrituras como verdadeira palavra de Deus.
Aí nós vimos nessas evidências internas ainda, profecias de eventos futuros. Tudo que foi escrito nas Escrituras se cumpriram e estão se cumprindo. Escritos no Pentateuco se cumpriram e outros de natureza escatológica ainda estão se cumprindo e irão se cumprir. A Bíblia registra cerca de 300 profecias acerca de Cristo. Há centenas de anos antes de seu nascimento. E o que acontece? Todas elas, cada uma, se cumpriu fielmente. Os críticos e incrédulos sugerem que, por conhecer as profecias, Jesus agiu propositadamente. Ele sabia dessa profecia, então ele fez tal ato propositadamente para cumprir o que estava escrito. Mas observe bem como isso não tem nenhum cabimento. Isso humanamente é impossível. Por quê? Porque isso não envolveu apenas a participação de Jesus. Seria preciso que reis, sacerdotes, governadores, exércitos, militares e outros que estiveram junto nessa suposta intenção de se fazer cumprir as Escrituras, não dá para acreditar nisso. A única explicação possível para o cumprimento dessas profecias é de que o eterno, onisciente, onipotente Deus soberano revelou aos seus servos o que haveria de acontecer, conforme Amós 13:7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí nós encontramos também evidências externas. Além das evidências internas que vimos, há também evidências externas. Observe isso. O que podemos entender como evidências externas? Observe bem. São fatos da história fora da narrativa bíblica, fora da narrativa das Escrituras. Confirmam evidências externas e de forma autêntica, autentificando as suas palavras. Por exemplo, a título de evidências externas, nós vamos ver aqui a disponibilidade de cerca de aproximadamente 25 mil manuscritos bíblicos produzidos antes do século XV, que confirmam a autenticidade das Escrituras. Nenhuma obra escrita na antiguidade, tais como de Platão, Sócrates, Aristóteles, escritos hindus e escritos chineses, foram tão creditados, foram tão autenticados como as Escrituras, como a Bíblia que confirma. Nós vamos então para o tópico de número 3, o último tópico de nossa lição. A mensagem da Bíblia. Aí nós temos os seguintes subtópicos ou pontos: a supremacia da Bíblia, o poder de Deus ou da palavra de Deus, e encerramos com o propósito. Qual o propósito da Bíblia? Por que ela existe? Vamos lá então, a mensagem da Bíblia. Primeiro ponto, a supremacia da Bíblia. Existem seitas religiosas que têm um livro como revelação extras bíblicas. A palavra de Deus não precisa de novas revelações. Ela é suprema. Ela é a única e suficiente revelação. Ela tem a autoridade final. Ela é suficiente para nos apresentar a revelação de tudo que Deus já tinha para a humanidade. As Escrituras não contêm erros, não há dúvidas nos textos. A palavra de Deus não pode falhar. Seu conteúdo foi revelado por Deus e não por homens. Seus autores, ou melhor, seus escritores,
foram inspirados por Deus. Seu registro foi assistido pelo Espírito Santo. Portanto, observe bem, há uma exatidão nas descrições, precisão nos relatos e inerrância nos ensinos. A palavra de Deus não é fruto da narrativa humana, nem mesmo resultado da elocução vacilante da mente humana. A origem da Bíblia não é da terra, a origem da Bíblia está no céu. Jacó Armínio, reformador holandês, defendeu a supremacia das Escrituras dizendo: elas merecem obediência pela credibilidade conferida a elas quando ordena ou proíbe alguma coisa. A autoridade de qualquer palavra ou texto depende de seu autor. Logo, vejo em seu autor um Deus de infalível veracidade. O segundo ponto da nossa lição: o poder da palavra de Deus. A nossa declaração de fé que nós temos, a Assembleia de Deus, ressalta que a Bíblia revela o poder de Deus em uma forma muito bem clara e incontestável. Ela emprega uma metáfora para mostrar este poder quando chama a si mesmo de espada do Espírito. Usando metáforas, ela vai falar dessa espada, não apenas como a espada do Espírito, mas ela usa outras metáforas também, como o martelo que esmiuça a penha. Metáforas tais como o fogo que consome e purifica. Outra, a água que lava e mata a sede. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, pão que sustenta, espada penetrante, ela é escudo, entre outras comparações. É muito lindo meditar na palavra de Deus. Nós vimos o terceiro e último ponto de nossa lição, o propósito da Bíblia. Bem claro e definido. Qual é o propósito? Mostrar ao homem a sua vontade. Deus quer mostrar ao homem a sua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Restaurar o homem, orientá-lo a chegar no céu, revelar seu grande amor ao homem, à humanidade, levar o homem para entender o plano de Deus, o plano da salvação e a desfrutar destes benefícios que a tão grande salvação apresenta. O compromisso inegociável da igreja em nossos dias é anunciar esta palavra para a salvação e libertação dos pecadores. Concluindo a nossa lição, vamos concluir esse assunto dizendo o seguinte: a Bíblia é a fonte mais fidedigna sobre as origens das coisas e do ser humano, bem como o desenvolvimento da humanidade a partir de sua criação. Ali está a história de Deus, a história da humanidade. Conforme o que estudamos, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ainda que ateístas ou materialistas invistam de forma grosseira contra o santo livro, nós precisamos saber uma coisa: ele permanece inabalável em seu conteúdo revelado e inspirado por Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês durante esses minutos e desejo as bênçãos de Deus para as vossas vidas. Pastor Emílio se despede e deseja as mais ricas bênçãos do Senhor. Cantaremos o hino 499 da harpa cristã. Convidamos a todos a louvar o Senhor.
Santa Bíblia para mim. És o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, donde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar. Alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar. Por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Cantaremos o hino de número 559 da harpa cristã. Convidamos ao povo de Deus a louvar o Senhor com este louvor. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito, no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada,
És o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás o livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor.